Você já imaginou um anjo com a espada desembainhada, parado, imóvel, esperando apenas uma palavra sua para agir? Porque há palavras que acendem batalhas no invisível, que quebram cadeias em silêncio, que movimentam os céus em um sussurro, mas a maioria segue calada, repetindo frases decoradas, sem entender que o céu não responde à rotina, responde à revelação. E talvez seja por isso que tanta oração parece sem resposta. A pergunta é: será que você está apenas falando ou realmente liberando aquilo que ativa o mundo espiritual? Fique até o fim, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como você fala e como o céu responde. Tem gente que vive pedindo, mas nunca declara. Ora com os lábios, mas não com autoridade. Clama com desespero, mas sem convicção. E o céu, mesmo cheio de promessas, permanece em silêncio. Porque o que move o céu não é apenas a oração, é o tipo de palavra que sai da sua boca. Há frases que o inferno ignora, palavras que soam como um eco vazio, mas há outras que quebram correntes no meio do caminho. Há palavras que fazem os anjos correrem e os demônios se retirarem antes mesmo da batalha começar. E o mais assustador é que quase ninguém declara essas palavras. Você pode frequentar a igreja, pode ouvir sermões todos os dias, pode até orar antes de dormir, mas se a sua boca nunca aprendeu a declarar com espírito, com autoridade, com fé profética, você pode estar vivendo como se o céu estivesse fechado, quando na verdade ele só está esperando a sua voz correta. Sim, o céu responde à sua voz, mas não qualquer voz. Ele se move quando ouve alinhamento com a palavra, quando sente a autoridade de quem crê e quando ecoa a fé que já viu o milagre antes dele acontecer. Billy Graham dizia que a fé que salva é aquela que transforma. E a fé que transforma é aquela que fala como se já estivesse vendo. É aquela que não implora como mendigo, mas declara como filho. Mas o que poucos sabem é que essa autoridade não nasce da emoção nem da força. Ela nasce do entendimento espiritual. Você sabe o que está dizendo quando ora? Ou apenas repete frases prontas, esperanças gastas, declarações rasas? O céu não se comove com gritos, o céu se move com convicções. Uma mulher chegou à sala de oração certa vez. Ela estava cansada, chorando, destruída. "Deus, me ajuda!" ela repetia, mas nada acontecia. Então ela parou, limpou as lágrimas e disse apenas: "A tua palavra diz que nenhuma arma forjada prosperará. Então eu declaro, estou de pé, porque o Senhor é o meu escudo." Naquele momento algo mudou, porque não foi mais um pedido, foi um decreto, e decretos ativam movimentos no reino. Você já percebeu que Jesus, ao confrontar o diabo no deserto, não orou? Ele declarou: "Está escrito." Essa foi a arma. Ele não argumentou com Satanás, ele não chorou, ele não tentou convencer, ele declarou a verdade com autoridade e o inferno obedeceu. Por que então nós insistimos em orar como se estivéssemos mendigando? Quando fomos chamados para governar com palavras, existe um segredo espiritual aqui que muitos ignoram. A boca que não se enche da palavra nunca libera o poder do céu. Você pode até ter fé, mas se não souber falar com ela, ela morre dentro de você. A palavra de Deus não foi feita apenas para ser lida, foi feita para ser proclamada, lançada, ativada. Ela é viva, sim, mas se a sua boca estiver morta, ela não frutifica. E talvez esse seja o motivo pelo qual tantos oram e tão poucos vivem o sobrenatural. Porque falta entendimento e falta declaração. Ela achava que Deus estava em silêncio, mas o céu estava apenas construindo raízes antes de florescer. O céu não se comove com gritos. O céu se move com convicções. Você pode ter fé, mas se não souber falar com ela,
ela morre dentro de você. Nem todo o silêncio de Deus é ausência, às vezes é preparação para eco. Você precisa entender, o céu não se movimenta por lamentos, mas por alinhamento. E o que muitos chamam de oração, na verdade, é apenas desabafo emocional sem autoridade espiritual. Quando você declara o que Deus já disse, você se alinha com o céu. E quando há alinhamento, há liberação. Mas quando há dúvida, repetição vazia e palavras sem fé, até os anjos param. Quantas vezes você disse, eu não aguento mais, minha vida está travada, nada dá certo para mim. Essas palavras não são apenas desabafos, são travas. E o inferno adora quando um filho de Deus profetiza derrota sobre si mesmo. Você ainda não percebeu? A sua boca é uma ferramenta de guerra. Ou você a usa para abrir céus, ou ela se torna uma porta de legalidade para o inferno agir. A Bíblia diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Isso não é metáfora, é código espiritual. E aqui está a verdade que quase ninguém te disse. Existem demônios que só continuam porque você continua declarando o que eles querem ouvir. Você clama por liberdade, mas diz que está preso. Você ora por cura, mas vive dizendo que está doente. Você pede por restauração, mas fala de fracasso o tempo todo. E o céu, mesmo cheio de recursos, se cala. Porque as palavras que fazem o céu se mover não estão sendo ditas. Talvez você diga, mas eu tenho orado. Sim, orado. Mas como? Com qual postura? Com qual linguagem? Uma coisa é falar com Deus, outra é declarar como alguém que carrega a palavra dele. O inferno não teme religiosos. O inferno teme filhos que sabem usar a boca como espada. E o próximo ponto pode te confrontar de um jeito que você não espera. Porque tem gente que está prendendo o mover de Deus na própria casa, por causa do que fala dentro dela. Você ora por transformação no seu lar, mas vive declarando, esse casamento já era. Meu filho não tem jeito, minha vida parou. Pare, agora. Essas palavras não vêm do céu, elas vêm do trauma. Elas vêm do medo, elas vêm da carne. E palavras que nascem da carne, morrem na carne. Mas palavras que nascem do Espírito, geram vida. Pausa, respira. Se você chegou até aqui, talvez esteja exausto. Talvez você já tenha falado demais. E mesmo assim, nada aconteceu. Mas essa não é hora de desistir. É hora de ajustar a frequência da sua voz. Não se trata de falar mais alto, se trata de falar mais certo. Você não está derrotado, você só está desalinhado. E hoje, o céu está te chamando de volta ao alinhamento. Imagine uma guerreira de joelhos em um campo escuro, cheia de feridas. Ninguém mais está com ela, mas ela murmura uma frase, eu ainda creio, porque ele ainda reina. Naquele instante, os céus se abrem. Não porque ela gritou, mas porque ela declarou a verdade espiritual certa, no momento certo. Você não está derrotado, você só está desalinhado. A sua boca é uma arma, ou você guerreia com ela, ou sangra por ela. O inferno não teme religiosos, teme quem fala como filho. Palavras que nascem da carne morrem na carne, mas as que nascem do Espírito carregam eternidade. E Billy Graham dizia, a oração não muda Deus, a oração muda você, porque quando você ora com entendimento, sua alma se reposiciona. E quando a alma se reposiciona, a boca declara de um lugar diferente. Você já declarou a palavra de Deus como quem já venceu, ou continua orando como quem não tem certeza se vai dar certo? Não é sobre convencer Deus, é sobre concordar com Ele. E quando há concordância, há rompimento. E talvez o seu maior erro tenha sido orar com sinceridade, mas sem estratégia. Você fala com o coração, mas se esquece da espada. Você derrama lágrimas, mas não ativa promessas. Você implora, mas não governa, e o céu permanece em silêncio.
porque há momentos em que Deus não quer te ouvir apenas chorando, Ele quer te ouvir decretando. Sim, o choro tem seu lugar. Mas há um tempo em que Deus levanta os abatidos e diz: agora fala como quem já crê, agora profetiza. Lembra de Ezequiel no vale de ossos secos? Deus não pediu que ele orasse pelos ossos, ele mandou que profetizasse sobre eles. E quando ele liberou a palavra, os ossos começaram a se juntar. Essa é a diferença entre orar e mover o céu. A oração te conecta, a declaração te ativa. Existe um segredo espiritual aqui que muitos ignoram. Deus já falou o suficiente. Agora, Ele espera que você repita o que Ele disse, com fé, com autoridade, com voz firme. A pergunta é: o que a sua boca está ecoando, a dor ou a promessa? Tem gente que acha que declarar é arrogância, mas declarar é obediência. Se Deus disse: você é mais que vencedor, quem é você para dizer: eu não consigo mais? Quando você repete suas feridas, você honra o trauma. Mas quando você repete a promessa, você honra a palavra. Você foi chamado para repetir o céu, não o inferno. Há mulheres que foram desacreditadas por todos. Elas ouviram: você não vai conseguir, você é fraca, você é instável. E por muito tempo elas acreditaram. Mas um dia, no meio do cansaço, elas disseram: eu sou filha do Deus Altíssimo. E se Ele me escolheu, nada pode me parar. E o céu se moveu, porque aquela não foi apenas uma frase bonita. Foi uma declaração profética, nascida de um espírito que se lembrou de quem é. E agora, o Espírito Santo te pergunta: você lembra quem você é? Você não é aquela que caiu. Você é aquela que foi levantada. Você não é a rejeitada. Você é a separada. Você não é o erro. Você é a estratégia. Você não é invisível. Você é escolhida. E quando a identidade é restaurada, a boca começa a falar com outra frequência. Mas há um motivo mais profundo pelo qual o céu ainda não se moveu. E ele pode estar dentro de você. Não é que Deus não quer responder, é que Ele não pode concordar com declarações que negam quem Ele te chamou para ser. Como Ele vai liberar cura se você continua dizendo que já se acostumou com a dor? Como Ele vai restaurar se você já aceitou viver quebrado? O céu não negocia com conformismo. Ele responde a declarações de fé. Você foi chamada para repetir o céu, não o inferno. Quando a identidade é restaurada, a boca muda de frequência. A oração te conecta, a declaração te ativa. O céu não negocia com conformismo, ele responde à fé. Você pode estar num vale agora, mas se as palavras certas saírem da sua boca, esse vale pode virar campo de batalha vencida. Não espere sentir para declarar. Declare para começar a sentir. A fé não depende da emoção, ela depende de posição. E hoje, o céu está esperando a sua posição. Tem gente que vive presa a uma verdade parcial, diz: se for da vontade de Deus, Ele vai fazer. E acha que isso é fé. Mas às vezes, essa frase é apenas medo fantasiado de humildade. Porque sim, Deus tem a vontade soberana, mas Ele também estabeleceu princípios. E um dos princípios mais ignorados da fé é a declaração alinhada. Você não move o céu com insegurança. Você move o céu com alinhamento. Deus já te deu autoridade. O problema é que você está pedindo por coisas que Ele mandou você declarar. E talvez esse seja o motivo pelo qual seus dias se repetem, porque a sua boca só repete o passado. Tem gente que se acostumou a repetir o que viveu, mas o céu não se move com o passado, ele responde ao que é profetizado. Um homem se chamava Lucas. Estava desempregado há meses, orando todas as noites: Senhor, me ajuda. Mas um dia, em vez de pedir, ele se levantou, foi até a porta de casa, colocou a mão no batente e disse: eu declaro, essa casa verá provisão. Eu declaro,
portas vão se abrir, porque a palavra diz que o justo não mendigará o pão. 2 dias depois ele recebeu uma ligação. Não era coincidência, era alinhamento. Porque quando o Espírito se alinha, o céu responde. Você tem repetido o que vê, ou tem declarado o que crê. Se você continua dizendo que está preso, você nunca vai ativar a chave. Se você insiste em dizer que é fraca, como o céu vai liberar forças novas? Deus age naquilo que você confessa. Você não é qualquer um. Você carrega um nome que foi escrito no céu. Você foi lavada, separada, levantada para declarar e transformar ambientes. Você é boca profética onde só havia silêncio. Você é resposta onde só havia lamento. E o mais perigoso é que muitos filhos de Deus estão anulando o próprio destino com as palavras que dizem todos os dias. Declaram escassez, proclamam fraqueza, assinam derrota com a própria língua e então oram por vitória, sem perceber que a derrota já foi plantada nas declarações anteriores. É por isso que Deus está te acordando agora. Não para que você ore mais, mas para que você fale melhor. Declare com fé, declare com identidade, declare com verdade. Você já percebeu quantas vezes orou por libertação, mas continuou declarando cativeiro com a própria boca? Diz que quer sair, mas vive repetindo que não tem forças. Pede por vitória, mas vive dizendo que não nasceu para vencer. E enquanto isso, o céu espera por uma voz que se levante com autoridade, porque existe uma diferença entre ser sincero e ser profético. Muitos são sinceros, poucos são posicionados, mas Deus não está apenas em busca de emoções. Ele está em busca de vozes, vozes que ecoem as promessas, vozes que não apenas falem dele, mas falem como ele, vozes que declarem vida onde só existe morte, vozes que afirmem esperança onde o mundo já decretou fim, vozes que carreguem o som do céu no meio do caos da terra. Você é uma dessas vozes, mesmo que tenha ficado calada por muito tempo. Mesmo que sua fé tenha sido abafada pelas circunstâncias, mesmo que tenha aprendido a sobreviver sem falar, hoje Deus está te dizendo: filha, abre a boca, porque eu já liberei autoridade dentro de você. Não é sobre merecimento, é sobre posicionamento. A autoridade não vem porque você se sente forte. Ela vem quando você crê que Ele é forte em você. E quando essa verdade invade o espírito, a voz muda, a atmosfera muda e o céu se move. Você já viu um leão se justificar antes de rugir? Não, ele apenas ruge e o território responde. Assim também é quem carrega a autoridade espiritual. Não implora, declara, não convence, libera, não negocia, proclama, e o inferno reconhece o som. Você já declarou aquilo que Deus já prometeu? Ou continua pedindo o que já foi entregue, só porque não se sentiu digna? Você é digna porque Ele te escolheu. Você é forte porque Ele te reveste. Você é capaz porque Ele te sustenta. Você é perigosa para as trevas porque Ele te ungiu. Há algo dentro de você que precisa sair. Não é choro, é palavra. Não é desabafo, é decreto. Hoje, Deus está alinhando tua boca com o céu, não para que você fale bonito, mas para que você fale com poder. E quando você declara com poder, as correntes se desfazem, as portas respondem, os céus se abrem, os anjos agem, e a terra se curva diante daquilo que você liberou em concordância com o céu. Porque a autoridade que sai da sua boca só tem limite se o seu espírito estiver mudo. Mas hoje o silêncio foi quebrado. O tempo da omissão acabou. O tempo do medo acabou. O tempo da dúvida acabou. É tempo de declarar. É tempo de romper. É tempo de ativar o que está travado. Você vai começar a ver resultados quando começar a declarar o que está escrito e não o que você está sentindo. Porque o céu não reage ao seu cansaço.
o céu responde à sua concordância. E se você se alinhar agora, o que estava travado há anos pode se mover em dias. Não porque mudou por fora, mas porque você mudou por dentro. Você começou a falar como filha. E filhas não imploram, filhas governam, filhas não recuam, filhas levantam o nome do Pai com autoridade. Então declare agora: a minha casa não será destruída, minha mente não será vencida, meus sonhos não serão enterrados, porque eu carrego em mim o selo de um Deus que nunca falha. E o céu vai responder: você não está aqui por acaso. Essa palavra te encontrou porque há uma guerra sendo vencida no invisível. Você foi chamada para declarar aquilo que quase ninguém tem coragem de dizer. E quando você declara com fé, o céu se move. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Talvez uma única frase seja o que alguém precisa para sair do silêncio e começar a declarar vitória.